Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a vida da sua família em nome de Jesus. Para você que não me conhece, sou a irmã Aurinete, seja muito bem-vindo a esse canal. Este canal é de Deus para a sua vida e eu lhe convido para ficar nesse vídeo até o fim. E eu estou mais uma vez aqui para trazer a poderosa palavra de Deus para seu coração. E a referência de hoje, meus irmãos, é muito forte. Você não tem noção o quanto é poderosa essa mensagem. Ela bem explanada, como Deus vai falar com você através de um versículo. Em Provérbio 11:25, meus irmãos, diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É muito profundo, meus irmãos. O que é que vocês pensam ouvindo isso da parte do Senhor? O que é que vem na cabeça de vocês? Me digam aí, respondam essa pergunta. Que passa na cabeça de vocês quando a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira, diz que o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vocês imaginam, meus irmãos, uma pessoa que sente fome, nós indo lá, saciando a fome dela, nós também, de alguma forma, nós somos aliviados naquilo que nós necessitamos. Sendo generoso, prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você imagina aí, meus amados irmãos, alguém chorando com uma dor muito grande, você vai lá, você se chega a essa pessoa, dá uma palavra de edificação, uma palavra de força, um consolo, dá um alívio ao coração dessa pessoa. E quando você precisar, se não tiver ninguém para Deus enviar, o próprio Deus leva alívio ao seu coração, porque um dia você fez isso para alguém. Porque a palavra de Deus é fiel. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá de Deus. Você já pensou, meu irmão e minha irmã, você está ali na rua, no dia de frio, e aí você encontra uma pessoa sem agasalho, sem roupa, sofrendo na rua. Aí você tira o seu agasalho e dá para aquela pessoa, sabendo que você tem outros em casa. Aí você dá àquela pessoa e aquela pessoa se sente aliviada do frio. E essa palavra se cumpre para você sentir um alívio na sua vida, porque um dia você levou alívio às outras pessoas. E quando a pessoa não tem o que calçar, que anda descalço, meus irmãos, que sente aquela dor nos pés, você leva uma sandália, você leva um calçado que você não usa mais, mas que serve para quem não tem nada. Ou então você vai ali e compra porque você tenha dinheiro e leva o alívio aos pés daquela pessoa. Como Deus se agrada. Por isso que tem promessa, porque é tão importante a gente levar alívio aos outros, meus irmãos, que Deus nos dá recompensa de sermos aliviados também. O generoso prosperará. Meus amados, se você convive com alguém, e mesmo que não seja nada disso que eu estou falando, que essa pessoa precisa, de alguma forma, essa pessoa precisa de alguma coisa, perceba isso. Observe a necessidade das pessoas que estão perto de você. Aquelas pessoas que de alguma forma você pode aliviar na sua necessidade. Sempre tem alguma coisa para nós fazermos pelas pessoas, meus irmãos, que nem vai nos fazer falta, mas a gente recebe recompensa. Deus não se agrada de gente que quer só para si, de avarento, de pessoas suvina, que economiza demais. Quando pensa nos outros, diz logo: eu não tenho, eu não posso. Muitas vezes as pessoas que mais ajudam são aquelas que não têm sobrando. Essas pessoas são muito mais fáceis de serem tocadas por Deus. É incrível, meus irmãos. E Deus abençoa essas pessoas. Ah, mas eu não vejo essas pessoas em abundância, em prosperar. Meus irmãos, o que é prosperidade para Deus não é a mesma coisa aos seus olhos, aos olhos humanos. Você pode prosperar financeiramente, ajudando uma pessoa financeiramente? Sim, se assim for a vontade de Deus. Se assim você não se corromper
Mas o que é certo, meus irmãos, a prosperidade de Deus é espiritual, é algo dos céus. Você pode prosperar em unção, poder e principalmente o que diz a palavra de Deus, em paz. Você será próspero em paz. Tem coisa mais importante, meus irmãos, do que ter paz? Não tem dinheiro na terra, não tem valores terrenos mais importantes do que a paz que Deus nos dá. Ah, mas o dinheiro traz paz porque a gente vive bem. Você é que pensa. Você é que pensa, converse com pessoas que têm dinheiro para você ver se essas pessoas têm paz. Não vou dizer que todos são atormentados, porque existem pessoas que enricam, meus irmãos, mas não se corrompe. Por conta disso, Deus sempre é com eles. Pois quando se trata de prosperidade, se você ajudar e não vir a prosperidade financeira, pode ter certeza que você sempre vai ser ajudado naquilo que você mais necessita. Meus amados, há coisa surpreendente na história sobre o alimento para aquelas 5.000 pessoas e como o milagre foi feito. Deus poderia ter realizado aquilo como bem desejasse. Poderia ter chovido pão do céu, porque Deus tinha poder disso. Mas Ele o fez através de meios naturais. O sobrenatural trabalhou através do natural. O sobrenatural de Deus, de multiplicar aqueles pães. Deus utilizou o natural, que foi colocar nas mãos do ser humano, nas mãos dos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos que dividissem a multidão em grupos de 50 e 100, vocês lembram? Em seguida, a Bíblia nos diz, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Jesus entregou aqueles pães para os seus discípulos para que os servisse o povo. Em Marcos 6,41, meus irmãos, diz assim, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Jesus disse, dei e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Olha que forte, meus irmãos. Em Lucas 6,38 diz assim, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Deus abençoará generosamente, Deus multiplicará aqueles que levam alívio às outras pessoas, meus amados. O texto principal da mensagem de hoje, meus amados, foi em Provérbio 11:25, que diz, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. À medida que distribuímos, Deus nos dará mais. À medida que você ajuda as pessoas, Deus lhes dará mais. Leia, meus irmãos, Mateus 14:20. Mateus 14:20 oferece detalhes sobre a alimentação dos 5.000. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Meus irmãos, olha o mistério. Os discípulos recolheram os 12 cestos. Quantos discípulos eram os discípulos de Jesus? 12. Não era 11 nem era 13, 12. Então aqueles que Jesus fez sobrar foi com um propósito. Foi para abençoar os seus discípulos. Cada um ficaria com o cesto daquele. Porque o que eles deram foi um milagre de Jesus, não foi com o sacrifício dele, mas eles viram algo acontecer. E quando eles distribuíam, que ia se multiplicando tudo na mão deles, eles entenderam que é dando que se recebe. É saciando a fome que Deus abençoa e prospera. Então eles serviram ali, eles tiveram uma reflexão sobre tudo o que aconteceu. Eles serviram, saciaram, levaram alívio e receberam retribuição, ficando cada um com o cesto. Aí você pode dizer assim, não é grande coisa não, não é grande coisa não, meus amados, estar no lugar que não tem nem o que comer, como eles estavam ali. Se não fosse Jesus para multiplicar aqueles pães, aqueles peixes, todos tinham ficado com fome ali. Ali tinha muito valor sim, e principalmente a aula que eles aprenderam sobre levar alívio às outras pessoas, sobre saciar a fome de quem tem fome.
Então Jesus multiplicou aqueles pães mais do que era necessário para que viesse ficar com os discípulos. E o que era sobrenatural, meus irmãos, ele fez também natural. Ele botou os discípulos para servir. Se Jesus tivesse feito descer do céu, meus irmãos, aqueles pães, ele tinha poder para isso, como eu falei, mas isso não teria acontecido. Eles aprenderem a lição que é dando que se recebe, foi multiplicado tanto que eles ficaram cada um com o cesto daquele alimento. E eu tenho certeza que era pão e peixe. Meus irmãos, eu espero que isso faça vocês lembrarem que nós servimos a um Deus generoso. Você está disposto a passar para outra pessoa o que Deus lhe deu? Você está disposto a abençoar outra pessoa, ajudar outra pessoa? Ou quer guardar ali tudo para você? Porque se você guardar tudo para você com avareza, com souvenirs, vendo que outra pessoa está dependendo de você, vendo que outra pessoa está precisando de você, vendo que outra pessoa será aliviada com a sua ajuda, o que você tem não se multiplicará. Talvez até o devorador leve. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é fiel para ser cumprida. Se você alivia, você é aliviado. Se você for generoso, você prosperará. Meus irmãos, todo mês eu tenho que ceder um dinheiro para uma necessidade da família. E sempre que eu dou, não tenho sobrando. Sempre tem uma conta ali ou outra para pagar. Mas quando eu dou, o milagre acontece. Sempre Deus me ajuda. Sempre Deus prospera. Eu poderia dizer, eu não sei de onde saiu esse dinheiro, mas não, a minha fé é no Senhor Jesus. Eu sei de onde saiu, foi Deus que me abençoou, porque eu não segurei para mim, eu não deixei de ser solidária, eu não deixei de ser generosa. Se for esperar dar, quando tá sobrando, a gente não dá nunca, a gente tem que fazer um sacrifício também. Porque a primeira desculpa de quem não quer ajudar, não tá sobrando, Deus não vai querer que eu tire da boca. Às vezes não é assim, viu, meus irmãos? Às vezes Deus quer que a gente faça um sacrifíciozinho para ajudar uma pessoa mais necessitada do que nós. Mais uma vez eu lhe pergunto, você está disposto a passar o que Deus lhe deu para outra pessoa, para ajudar? Não precisa ser tudo, mas você está disposto? Ou prefere agarrar tudo para você? Observe na palavra de Deus, meus irmãos, que enquanto os discípulos distribuíram o alimento que Deus havia multiplicado, todos foram abençoados com aqueles cestos que sobraram. Sobraram exatamente para eles. Porque quem leva alívio aos outros será aliviado. Quem é generoso prosperará. E é isso, meus amados. Deus, Ele nos dá dádivas. E precisamos usar essas dádivas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida poderosamente, meus amados. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu lhe peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário nesse vídeo, seu pedido de oração. Ative o sininho das notificações, ajude esse canal a crescer, porque esse sim é para a glória de Deus. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.